Era início de 2019 e eu me via meio que perdido, porque eu tinha algumas bolsas na faculdade, mas meu FIES estava acabando, meu ProUni também já não cobria os custos, e eu precisava de alguma forma de ganhar dinheiro e pagar a faculdade, senão todos os anos que eu tinha estudado eu ia perder porque não conseguia mais pagar a faculdade. E aí foi uma virada de ano pra mim extremamente difícil. E aquela virada de ano, de 2018 para 2019, eu precisava encontrar uma forma de ganhar dinheiro. Naquela época, meu pai já corria. Ele gostava de fazer maratonas, de ir pra 5, 10 quilômetros. E às vezes eu ia com ele, via como é que funcionava. E aí eu vi alguns fotógrafos ali tirando foto, com uma roupa diferente, usando uns coletes. E eu pensei, cara, talvez eu consiga fazer a mesma coisa. E aí eu tinha uma câmera velha em casa, uma Nikon D3200. Você vê o quanto ela é antiga. E a câmera super lenta, a lente horrível, era a lente do kit ainda, a 1855. E aí eu cheguei, tá, a próxima corrida eu vou fotografar. Acordei de manhã cedo, cheio de expectativas, eram 4:30 da manhã. E eu saí de casa morrendo de medo pra pegar o ônibus. E só tinha o dinheiro pra pegar aquele ônibus. E aí eu peguei o ônibus, morrendo de medo de ser assaltado. E cheguei na corrida. Eu lembro que naquele dia eu vi o pessoal da largada e tal. Pensei, vou procurar algum lugar aqui pra ficar e vou tirar as fotos. Aí eu fiquei meio que em um canto, perto da praia, um pouco longe das pessoas passando e comecei a fotografar. Tirei a primeira foto. Cara, eu juro pra você, a primeira foto só saiu o nada. Eu procurei tirar foto do atleta, mas ele já tinha passado por mim. Eu não consegui congelar o atleta. E a segunda foto já saiu o cara todo desfocado, porque a velocidade estava muito baixa. E assim eu percebi que não seria tão fácil quanto eu imaginava. E assim foi minha primeira foto de corrida. Minha primeira foto de corrida foi um nada, foi a pista. Então, nesse dia, eu lembro que eu consegui tirar umas poucas fotos. Era uma corrida grande em Salvador, era a Maratona Farol Farol, que basicamente vai do Farol da Barra ao Farol de Itapuã. E lá na corrida eu consegui tirar algumas fotos, não ficaram boas de jeito nenhum, porque eu não tinha técnica, não sabia o que fazer, e minha expectativa era pelo menos pagar os custos daquele dia. Eu lembro que o ônibus custava em torno de R$4,20, R$4,50, e eu comprei uma água, porque eu não tinha levado água naquele dia, e a água custou R$2. Então eu pensei, se eu tirar R$10 nesse dia, já tá pago. Mas eu consegui tirar R$50. Só que foi um pouco frustrante, porque quando eu olhei o ranking dos fotógrafos, o primeiro lugar tinha tirado R$2.500. Eu pensei, cara, esse negócio dá pra ganhar dinheiro, mas não vai ser tão fácil quanto eu imaginava. E aqueles R$50 foi a minha primeira virada de chave. Foi um sentimento estranho quando eu olhei as fotos, eu cheguei em casa, peguei o cartão de memória da câmera e joguei no computador. Eu não sabia o que era Lightroom, não sabia que precisava editar as fotos, só peguei e coloquei lá na plataforma. E quando começou as vendas, tava todo mundo vendendo e eu não vendia nada. E aí eu comecei a olhar as fotos que estavam vendendo e comparar minhas fotos com essas fotos. Eu lembro que minha foto tava na vertical, não tinha cor nenhuma, tava morta. E aí eu comecei a pesquisar na internet o que eu poderia fazer para melhorar essas fotos. Eu lembro que eu comprei um curso de Lightroom, custava R$97. E eu pensei, cara, eu preciso começar de algum lugar e eu preciso fazer um primeiro investimento, porque só em tutorial do YouTube não vai me tirar do lugar. E aí eu fiz esse primeiro investimento e percebi que minhas fotos estavam extremamente ruins, mas dava pra salvar. E aí eu peguei as fotos, tirei da plataforma, editei, demorei ali 5 horas editando, mas subi de novo as fotos. E só por causa disso, só porque eu editei as fotos de novo, eu consegui tirar esses R$50. Mesmo que eu tivesse com uma câmera lenta, com a lente do kit, porque eu lembro que meus concorrentes, eles usavam 70-200 f2.8. Eles já tinham câmera... Eles tinham a Nikon D5 que fotografava 15 fotos por segundo. E minha câmera fotografava ali 3. Mas
com o conhecimento que eu tinha na época, se eu tivesse esse mesmo conhecimento de hoje, eu com certeza estaria entre os primeiros. Eu com certeza teria tirado 1.000, 2.000, 3.000 reais, talvez, em um único domingo. Que é coisa que quase nenhuma família brasileira hoje, pelo menos 80% das famílias brasileiras hoje não conseguem com tanta facilidade trabalhando no CLT. 2.000, 3.000 reais hoje é o que eu consigo fazer no mínimo, né, uma corrida hoje. E se eu falasse isso pro Elon ali de 2019, que cresceu na comunidade do Cabula, que a renda dos meus vizinhos era bar, era limpar a casa. Alguns ali trabalhavam CLT, mas a maioria não tinha uma renda fixa. Não tinha uma renda que conseguiam manter a casa direito. E se eu falasse isso, que eu poderia estar entre os 10% dos brasileiros que ganham mais de um salário mínimo, ele não acreditaria. Eu tenho certeza. Mas acredite, é realmente possível. Se eu consigo fazer, se eu cresci sem muitas oportunidades, conseguir fazer, eu acredito que qualquer pessoa hoje consegue fazer. Eu percebi que dava pra ganhar dinheiro com isso, principalmente porque eu vi os fotógrafos ali ganhando bastante dinheiro, eles conseguiam tirar 2.000, 3.000 reais por corrida. E aí eu comecei a estudar o curso que eu comprei, eu peguei as fotos dos meus concorrentes e comparar com as minhas e tentei fazer igual que eles faziam. E aí eu lembro que a primeira corrida que eu tirei 500 reais, nossa, eu percebi que isso realmente dava pra escalar. E aí naquele mês foi 400, 500, 600 e foi escalando. E no final do mês eu tinha finalmente dinheiro pra pagar o curso da faculdade que eu precisava. E eu ainda consegui ajudar minha família que precisava ali de complementar os custos da casa. Eu já tinha feito investimento lá no início, que foi comprando o curso, que me colocou em outro patamar, porque eu precisava de conhecimento. E a partir desse conhecimento eu consegui descobrir qual era a câmera que eu precisava e qual era a lente que eu precisava. E depois de 10 corridas, eu pensei, eu preciso de uma lente e de uma câmera nova. Porém, eu já tinha uma reserva ali financeira do que eu tava ganhando nas corridas. Eu conseguia pagar a faculdade, conseguia ajudar minha família e ainda sobrava um dinheirinho ali no mês pra reinvestir. E aí eu achei uma câmera, você não vai acreditar, é uma câmera que hoje todo mundo pensa que não é tão boa, mas é uma Nikon D5300. E veio com uma lente, uma 55-300. f5.6, não era tão clara, mas Salvador. As corridas eram no sol, então não precisava de uma lente ali 70-200, não precisava de uma corrida, não precisava de uma lente tão cara. Eu precisava de uma lente que me deixasse ali num bom enquadramento, que eu conseguia fotografar bem o fotógrafo e tinha um foco rápido. E eu tenho essa câmera até hoje, inclusive. Ela funciona, tá boa, ainda ganho dinheiro com ela e foi um investimento que mudou totalmente a minha corrida, mudou totalmente a minha fotografia. Funciona, e ainda tira foto boa. Mas é isso, foi um investimento que eu fiz, que eu não me arrependo, eu já paguei essa câmera mais de 1.000 vezes, porque ela hoje tá com 400 mil cliques, mas quando eu comprei ela tinha somente 16 mil. Então eu fiz valer a pena realmente o dinheiro que eu investi nessa câmera aqui, que é minha melhor amiga e não vou me desfazer porque é a minha câmera do coração. Foi a virada ali entre 2019 para 2020. Ainda não tinha começado a pandemia e eu não sabia que tem alguns meses ali que não tem tanta corrida na minha cidade. Pelo menos naquela época, porque hoje tem 2, 3 corridas por dia. Mas quando eu comecei ali, não tinha tanta corrida na minha cidade. E no mês de janeiro ali, as pessoas pensam em carnaval, tinha o conhecimento que eu poderia fazer outras coisas, poderia fotografar outras coisas. E aí aquele mês ali não conseguiu se pagar. E eu realmente pensei que tinha acabado, que não dava mais pra ganhar dinheiro e que eu tinha que desistir e tentar outra coisa. Nossa, o lugar exato pra ficar, o posicionamento na corrida, eu tive algumas formas de procurar isso. Eu pesquisei alguns conteúdos no YouTube, não tinham muitos. Eu lembro que não tinha quase vídeo nenhum, acho que tinha um YouTube que fazia vídeo de corrida há 5 anos atrás. E ele deu ali um insightzinho, mas não era suficiente. E aí eu fui pesquisando. Antes de ir pra corrida, isso é até legal. Antes de ir pra corrida, eu entrava no site da corrida, via qual era o roteiro do que os corredores iam fazer, e eu observava ali qual ponto poderia ser melhor
e que eu testando, e eu gostava muito de ficar num ponto que tinha bastante gente, até porque medo de ser assaltado ali acho que todo mundo tem, principalmente quem mora em Salvador. E eu ficava num lugar que tinha bastante gente e eu sempre procurava um lugar que tinha algum tipo de ação, que o corredor mostrava algum tipo de ação, algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção. E aí algumas vezes eu já fiquei na chegada, algumas vezes eu ficava ali numa curva, ficava numa reta, ficava num ponto de água, não descobri o ponto que realmente vendia e eu tava sempre no topo. Depois que eu descobri esse ponto, acabou. Era sempre eu ali, ó, primeiro lugar dos fotógrafos. Tanto que... Nossa, eu vou falar isso mais tarde. Se eu tivesse a possibilidade, pagava fácil 1.000, 2.000, 3.000 reais. Porque esse dinheiro, ó, poderia tirar em 1, 2, 3 corridas muito fácil, muito rápido. Eu sempre digo que a necessidade faz ali o ladrão, né? Não é pra ser ladrão, mas eu precisava editar rápido. Quem trabalha com corrida sabe que a corrida é muito dinâmica. E a concorrência, querendo ou não, é alta, mas você precisa ser bom. Não existe concorrentes bons. Existem ali fotógrafos, fotógrafos tem em todos os lugares, concorrentes tem em todos os lugares. Mas eu precisava ser bom. E para eu ser bom, eu precisava ser rápido também. E aí eu tentei várias formas, pesquisei e depois de bastante tempo, mesmo com um computador que não era tão bom, não tinha muito processamento, não tinha placa de vídeo, e eu conseguia ali exportar as fotos rápido, aplicava o filtro e exportava. E aí eu já exportava na qualidade mínima ou a qualidade necessária para a plataforma. E aí, ó, editava extremamente rápido. Eu coloquei que eu editava 1.000 fotos em 1 hora, mas na verdade eu editava 10.000 fotos em 1 hora. Porque o processo é o mesmo, só muda o número de fotos. Mas tem que saber fazer, tem que saber escolher as fotos, tem que saber aplicar o filtro certo e assim maximizar as vendas. Cara, se você tem a possibilidade de comprar o momento mais importante da sua vida, quanto é que você pagaria por isso? Às vezes o corredor ali, ele tá passando por um momento difícil na vida dele, às vezes depressão, às vezes algum problema em casa com a família, e ele começa a correr porque ele quer sair daquilo, ele quer colocar a emoção dele em outra coisa. Então, vários momentos eu tirei foto de pessoas chorando, de pessoas tentando chegar até o final, tentando fazer aquela conquista. E eu percebi que as fotos que eu vendia não eram apenas fotos. Eu vendia sentimentos. E as pessoas pagavam por sentimentos, não pagavam pelas fotos. 1.000 reais num único dia, pra mim, foi a virada de chave. Eu levei, inclusive, minha namorada pra jantar num restaurante caro naquele dia, porque eu tinha batido meus primeiros 1.000 reais. Foi Corrida dos Médicos, em Salvador. E aí eu tava com a lente nova, já tava com um bom enquadramento, já tinha experiência, percebi que eu precisava clicar o número de fotos necessárias para conseguir as vendas. E aí eu tava lá no topo do ranking, tirei mais de 1.000 reais em um único domingo, trabalhando ali apenas 4 horas. Então, nossa, isso mudou a chave, isso mudou completamente minha forma de ver o negócio, mudou minha forma de pensar. E depois disso foi só escalando, depois disso foi aumentando cada vez mais. Eu não voltava mais pros 400, 300. Eu já tava na faixa dos 1.000 e continuei agressivamente para conseguir maximizar os ganhos. E vendo hoje, eu acho engraçado que naquela época 1.000 reais pra mim era, nossa, muita coisa, era meu limite, era meu máximo. E aí veio os 2.000 reais e eu já tava olhando pra trás e falando, nossa, agora eu quero a faixa dos 1.000 reais. E aí veio 3.000 reais no único domingo. Eu falei, agora estourei. E eu continuei cada vez mais crescendo, maximizando, percebendo que eu poderia ganhar e maximizar minha renda ali em um único final de semana, trabalhando ali 4 horas num dia. E eu já tava no topo. E o que eu tinha falado lá no início, que foi a mudança pra mim, eu recebi um e-mail da plataforma, 60 mil. Cara, não foi só 60 mil ali. Tem que lembrar que eu tava fotografando apenas no final de semana, apenas no domingo. Então foi 60 mil, trabalhando aí 4 horas no final de semana. E na época eu também fazia estágio, então eu não precisei largar o meu estágio. Eu simplesmente conseguia conciliar tanto o meu trabalho quanto a fotografia de corrida. E esse é o bom da fotografia de corrida, porque eu consigo fazer tanto o meu trabalho na semana
quanto o trabalho do final de semana, e ali conseguia tirar uma renda extra que para muita gente já é mais do que o salário delas. Então, num certo momento, a fotografia de corrida deixou de ser meu hobby, deixou de ser apenas ali um trabalho no final de semana, e eu tirava mais dinheiro na fotografia do que no estágio. Meu estágio eu estava ali apenas para ganhar experiência. Eu acho que a fotografia para mim foi o ponto crucial, ou a opção perfeita que me fez sair do Brasil. Hoje eu moro na República Tcheca, moro em Praga, e eu lembro que tava ali final de 2021, pós-Covid, o Brasil tava quebrado. Eu lembro que, nossa, eu dizia que o Brasil vai quebrar, mas eu lembro que eu já queria sair do Brasil, meus amigos queriam sair do Brasil, e ninguém conseguia sair do Brasil porque não tinha dinheiro. E a fotografia me possibilitou juntar dinheiro e pagar meus primeiros meses aqui fora do Brasil. E o mais engraçado, a habilidade que eu adquiri fotografando lá no Brasil, eu posso aplicar em qualquer lugar do mundo. Inclusive, eu fotografei maratonas aqui, fotografei corridas aqui e consegui ganhar dinheiro em euro. Então, eu acho que é uma habilidade que é perfeita para todo mundo, porque você consegue ter uma segurança de finalmente poder sair do Brasil e ganhar dinheiro. A matemática é simples. Hoje, corrida está crescendo em todo lugar do mundo. Então, se tem corrida, se tem esporte, tem como ganhar dinheiro. E se tem corrida no interior da Bahia, se tem corrida no interior do Brasil, tem corrida também no interior da Europa, tem corrida em todos os lugares e dá para ganhar dinheiro. Se tem corrida, se você tem habilidade, se tem esportistas, se tem pessoas caminhando na rua e você tem a habilidade de tirar uma foto de uma pessoa em movimento, de uma pessoa fazendo alguma atividade, você consegue ganhar dinheiro. E foi o que eu fiz. Eu consegui ganhar dinheiro em euro com fotografia. E aqui na Europa hoje, inclusive, tá tendo um movimento que as pessoas estão viajando na Europa para correr. Existe o turismo da corrida, então as pessoas estão indo correr a maratona de Berlim, correr a maratona de Lisboa, correr a maratona de Londres. E aí as pessoas hoje viajam para correr essas maratonas e eu estou lá para fotografar. Se eu tivesse que falar uma coisa pro Elon 2019, com certeza seria: invista em conhecimento. Porque mesmo que eu tivesse ali comprado um curso no início, eu parei de estudar depois. E já foi doído dos R$50 aos R$1.000. E eu demorei muito para chegar ali dos 1.000 para os 2.000. Eu poderia ter chegado muito mais rápido se eu tivesse investido em conhecimento. Se eu tivesse qual equipamento eu tinha que comprar. Se eu soubesse qual plataforma certa para vender. Então, várias coisas, várias pequenas coisas que eu achava que sabia, mas não sabia, que poderia ter me colocado num patamar muito mais rápido. Eu já poderia estar faturando há muito mais tempo. Então, é isso. Invista em conhecimento. Não pare de estudar. E com certeza vou trazer mais conteúdo, vou ensinar mais gente e pode ter certeza que em 2026 eu vou transformar a vida de outras pessoas da mesma forma que transformou a minha.